Bom, pessoal, vamos lá para a questão 3 aí, tá bom? Na questão 3 diz que, utilizando o método da tensão dos nós, calcule a corrente no resistor de 6 ohms do circuito abaixo, que é esse resistor aqui, ó, tá? Resistor de 6 ohms. Então, ó, eu pedi para calcular utilizando o método da tensão dos nós, inclusive ele já marcou aqui, ó, nó V1 aqui, o nó V2 aqui e o nó aqui de baixo, né, como sendo o nó de referência, ok? Sendo nó de referência. Então vamos lá, né? Vamos primeiro analisar o nó V1, em seguida analisar o nó V2, ok? Analisando o nó V1 aí, ó, a gente vai ter o que? No nó V1 a gente vai ter as correntes I1, I2 e I3, tá? Saindo delas. Deixa eu colocar aqui, ó. Corrente I1, corrente I2, corrente I3. Lembrando que eu coloquei todas as correntes saindo, ó, para facilitar as contas para a gente, tá? A gente vai ter que o somatório dessas três correntes vai ser igual a zero, beleza? E no nó V2 eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar as três correntes saindo dela. Vou chamar aqui a corrente de 4, aqui no resistor de 7 ohms corrente 5, a outra fonte corrente e 6, beleza? Então essas são as nossas correntes aí, beleza? Então vamos fazer primeiro para o nó V1, depois para o nó V2 vamos achar as nossas equações, né? Lá no nó V1 a gente tem, ó, corrente I1, corrente I2 e a corrente I3, ambas, todas elas, né, todas as três saindo do nó, ok? Então a gente vai ter que I1 mais I2 mais I3 é igual a zero, ok? E nós sabemos que, pela lei de Ohm, né, corrente, né, vou até escrever aqui na tela rapidinho de novo, corrente, a corrente I vai ser igual a tensão dividido pela resistência. E sabemos que tensão é uma diferença de potencial, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, né? Corrente 1. A corrente 1, olha só, gente. A corrente 1 é a fonte de corrente, ó. A fonte corrente de 3 amperes. Como a gente definiu a corrente 1 saindo do nó, está no mesmo sentido que a fonte. Então, a corrente 1 vai valer 3, tá? A corrente 1 está aqui, ó. Valor 3 amperes. A corrente 2 é a corrente que está passando aqui no resistor de 2 ohms. Como que a gente vai calcular ela? Lembra? Tensão dividido pela resistência, sendo que tensão é a diferença de potencial. Qual que é a diferença de potencial aqui no resistor de 2 ohms? Aqui em cima a gente tem o potencial V1, do outro lado a gente tem o potencial zero. Então a diferença de potencial é V1 menos zero. Isso dividido pela resistência de 2 ohms. Lembrando que a diferença de potencial a gente faz ela no sentido da corrente. Se a corrente está aqui, ó, de cima para baixo, então o potencial de cima menos o potencial aqui de baixo. No caso de 3, a gente definiu a corrente saindo do nó. Então está indo da esquerda para a direita. Então o potencial da esquerda menos o potencial da direita. Então a corrente 3 vai ser V1 menos V2 dividido por 6. Ok? Como que a gente resolve isso aí? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum dessa galera aqui toda, que vai dar 6, né? Aqui nós temos o denominador 1, 1, 2 e 6, o mínimo múltiplo comum é 6, então 6 dividido por 1 dá 6, então vai ser 6 vezes 3. Aqui 6 dividido por 2 dá 3, então 3 multiplica V1, V1 menos 0 é V1, né? 6 dividido por 6 dá 1, multiplica V1 menos V2, eu repito V1 menos V2 aqui, né? Separando os termos, 6 vezes 3 nós temos 18, 3 vezes V1 nós temos 3V1, mais V1 menos V2. Juntando V1 com V1, V2 com V2, a gente vai ter 4V1 menos V2. Vou passar o termo independente do outro lado, é igual a menos 18. Encontramos aqui a equação do nó V1. Vamos analisar agora o nó V2. Nó V2 a gente vai fazer da mesma maneira, ok? Nó V2 a gente vai fazer da mesma maneira, ok? Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui a somatória das correntes saindo do nó. E 4, e 5 e 6 estão saindo do nó, então 4 mais e 5 mais e 6 vai ser igual a 0, ok? Vamos lá, quem é I4? Olha só aqui, ó, I4, a corrente no resistor de 6 ohms, só que agora está de V2 para V1, olha o sentido, então vai ser V2 menos V1 dividido pela resistência, que é 6. E 5 é a corrente aqui no resistor de 7 ohms, então a mesma coisa, diferença de potencial, V2 menos 0, aqui é o potencial 0, dividido por 7.
E a corrente 6 é a corrente que está aqui na nossa fonte de corrente de 12 amperes, correto? Só que veja só, a fonte de corrente de 12 amperes está no sentido contrário ao sentido da corrente 6 que a gente definiu. Como está no sentido contrário, o sinal dela vai ser negativo, ok? Então aqui não vai ser mais 12, vai ser menos 12, porque está no sentido contrário ao sentido que nós definimos, ok? Como vamos resolver isso? Fazendo o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 7 vai dar 42. Então vamos lá fazer a divisão, né, do mínimo múltiplo comum pelo denominador, multiplicando o numerador. 42 dividido por 6 vai dar 7. Então olha aqui o 7 aqui, ó. A gente vai multiplicar pelo numerador, que é V2 menos V1. 42 dividido por 7 vai dar 6. Então 6 multiplica V2. V2 menos 0 dá V2. 42 dividido por 1 vai dar 42. Olha o 42 aqui, que multiplica o 12, né? No caso, menos 12. Por isso o sinal de menos aqui na frente, né? Assim como cortamos lá no primeiro, vamos cortar o denominador aqui, né? E vamos fazer o chuveirinho. 7 vezes V2, 7V2. 7 que multiplica menos V1 dá menos 7V1. 6 vezes V2, 6V2. Menos 42 vezes 12 vai dar menos 504. Separando, juntando, né, V1 com V1, V2 com V2, mandando o termo independente para o outro lado, nós temos que menos 7V1, né? Aqui em cima tem o 7V2 mais 6V2 dá 13V2, vai ser igual a 504. Né? Sendo assim, nós temos o que? Olha só, duas equações com duas incógnitas. Vamos montar então um sistema de equações com essas duas equações aqui, né? Então nós vamos ter um sistema com a primeira equação, 4V1 menos V2 é igual a menos 18. A segunda equação, menos 7V1 mais 13V2 é igual a 504. Então a gente tem que fazer, ó, pelo método da adição, dar um jeito de eliminar um dos termos, tá? Eu achei aqui, né, em minha opinião, por bem fazer o que? Multiplicar a primeira equação toda por 13, que aí dessa forma a gente vai obter aqui, ó, menos 13V2 nesse termo, que ao somar com esse 13V2 aqui, a gente vai conseguir anular estes termos, ok? Anular o termo V2 e a gente calcula então o termo V1, ok? Fazendo isso, né, a gente vai ter que a primeira equação multiplicada por 13 vai dar 52V1 menos 13V2 é igual a 18 vezes 3, menos 18 vezes 3, né, dá menos 234. Agora, fazendo a somatória, né, eu repito a segunda equação, fazendo a somatória aqui das equações, 52 menos 7, nós temos 45, menos 13 com mais 13 vai anular, menos 234 com mais 504, nós vamos ter 270, né? Então, V1 vai ser o quê? O 45. Então, multiplicando, ele passa dividindo, vai ser 270 dividido por 45. Isso vai dar um total de 6 volts, ok? Para calcular o V2, eu vou utilizar essa primeira equaçãozinha aqui, ó. 4V1 menos V2 é igual a menos 18. Ok? Vou utilizar essa equação. Utilizando essa equação, substituindo o V1 que a gente acabou de calcular, que é igual a 6, vou ter que 4 vezes 6 menos V2 é igual a menos 18. 4 vezes 6 é 24, então 24 menos V2 é igual a menos 18. Então vou ter que o V2 vale 42 volts, ok? Então olha só, já calculamos a tensão V1 e já calculamos a tensão V2, mas o exercício lá no enunciado pede a corrente no resistor de 6 ohms, que é esse resistor aqui, ó, no meio, que está entre V1 e V2, ok? Então, ó, como que nós vamos calcular, né, esta corrente neste resistor de 6 ohms? Então, a gente primeiro tem que definir o sentido para essa corrente, tá? Eu vou considerar a corrente indo de V2 para V1, que é o sentido mais lógico. Por quê? Sentido de maior potencial para o de menor potencial. A gente já fez essa corrente aqui, olha só, a corrente I4. A gente já até formulou ela aqui, ó, a corrente I4, que vale V2 menos V1, dividido por 6, ok? Então, ó, V2 menos V1 dividido por 6. V2 vale 42 volts. V1 vale 6 volts. 42 menos 6 dividido por 6.
42 menos 6, nós temos 36 volts. 36 dividido por 6 vai dar uma corrente de 6 amperes. Esse é o valor da corrente no resistor de 6 ohms, beleza? Caso você tenha escolhido o sentido contrário, de V1 para V2, não tem problema nenhum, tá bom? Só que, no entanto, o seu resultado seria menos 6 amperes. Somente essa diferença, ok? Muito obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Um abraço e até mais.